Olá a todos, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, ser essa fonte de luz no nosso caminho, na nossa estrada, ser essa fogueira cuja chama aquece os nossos sentimentos, aquece as nossas existências, e que nós possamos nos inspirar nele no cumprimento dos nossos deveres em relação à vida, em relação àqueles que nos amam, em relação àqueles que nos circundam. E é justamente sobre o dever que vai girar a nossa reflexão da conversa de hoje. O nosso assunto é o dever. E nós vamos começar trazendo o Evangelho de Lucas, que é um dos 4 evangelistas clássicos, mas o único que não teve contato direto com Jesus. Lucas recolheu as suas informações de pessoas que tiveram esse contato próximo e pessoal com o Mestre. Então, a partir dessas conversas, desses relatos, ele compôs o seu Evangelho. E já no capítulo 1, nós vamos encontrar no versículo 79, que é o penúltimo versículo do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, a frase que nos iniciará a reflexão. Mas, antes de chegarmos nesse versículo, resumidamente, o capítulo 1 do Evangelho de Lucas trata da aparição do anjo Gabriel para Zacarias durante o seu plantão no templo, e anunciando que Zacarias e Elizabeth conceberiam a um menino que deveria ser chamado João. Zacarias questiona essa mensagem do anjo porque ele e sua esposa Elizabeth, apesar de serem pessoas de bem, eram idosos e Elizabeth era considerada estéril, incapacitada para a maternidade. O anjo, então, faz com que Zacarias fique mudo durante todo o período da gestação, como prova de que a mensagem era verdadeira, e ele voltaria a falar somente depois do nascimento do menino. Logo depois, o anjo aparece para Maria Santíssima, a mãe de Jesus, e lhe anuncia que ela também conceberá um filho que será o Messias, que será o Salvador. E ela então viaja para encontrar Elizabeth, sua prima, que já está grávida de 6 meses. E quando o anjo surge para Maria, dizendo que ela conceberia, e ela pergunta então, mas como eu posso conceber se eu ainda não conheço homem algum? E o anjo então lhe explica a situação, ela retruca: eis a serva do Senhor, suceda comigo conforme a sua palavra. Veja então que ela já se coloca numa posição de prontidão, numa posição de aceitação, de resignação, de confiança. Ela se entrega para o anjo Gabriel, na confiança de que aquilo será algo digno, que não lhe trará problemas, não trará problemas para o seu futuro esposo. E é muito parecido com o momento em que Paulo tem o seu minuto diante de Jesus, quando Jesus lhe questiona por que ele, Paulo, o perseguia tanto. E ele então, quando se vê diante daquela verdade luminosa, ele já se coloca então de prontidão, numa renovação de atitude, de pensamento, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Veja a noção de dever dessas duas grandes almas. Cumprirá o dever a partir deste momento, independente de qualquer outra coisa. Mas o tempo passa e nasce então o filho de Elizabeth, Zacarias, e eles então dão o nome de João. E a partir deste momento, Zacarias volta a falar, recupera a voz. E nos versículos finais do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar o cântico de Zacarias. Ele então faz um cântico, uma homenagem à sua recuperação da voz, e nessa homenagem ele exalta a vinda do seu filho e a vinda do Messias. Dirá então Zacarias, nesse cântico, que o seu filho será chamado o profeta do Altíssimo, pois caminhará na frente do Senhor. E mais adiante nesse cântico,
ele diz no versículo 79, que é o que vai nos interessar para a nossa análise da noite de hoje: nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Então Zacarias faz esse cântico dizendo que o seu filho precederá o Senhor, mas que depois um novo alvorecer iluminará os nossos passos, os nossos pés no caminho da paz. E o benfeitor Emmanuel vai analisar esse versículo 79 no capítulo 85 do livro Vinhas de Luz. O benfeitor vai nos dizer neste capítulo que todo dirigente de qualquer instituição tem os seus subalternos, os seus subordinados, os seus comandados. E como todo administrador, ele vai distribuir serviços, vai distribuir encargos, vai distribuir missões. Ele também, por ser administrador, tem lá as suas mordomias, os seus privilégios, com os quais ele deve aprender a lidar muito bem, sob o risco de falhar, sob o risco de se entregar à preguiça, à vaidade, à inação. Mas esse líder, esse administrador de qualquer empreendimento, tem a capacidade então de movimentar uma grande quantidade de pessoas. Ele vai orientar os seus dirigidos, vai educar os seus subalternos, vai lhes dar incumbências. Ele tem uma responsabilidade muito grande, porque dirigir, educar, apontar o caminho correto, o caminho da confiança, o caminho do acerto, o caminho da perseverança, o caminho da correção, não é nada fácil. A responsabilidade é grande e se há falha, a falha e a queda podem ser muito grandes. Então, esse coordenador, esse dirigente, ele tem um dever moral com os seus subalternos. Mas, ainda assim, ele não exime-se das obrigações fundamentais que lhe competem. Olha só, apesar de ser um dirigente e dele distribuir funções, dele educar, apontar e orientar, há algumas funções específicas que são da alçada exclusiva daquele que dirige, daquele que comanda. Ninguém pode substituí-lo nessa função. É responsabilidade dele e somente dele. Vamos então extrapolar essa linguagem de Emmanuel, e o próprio Emmanuel assim o faz, para Jesus. Jesus é o governador do planeta Terra. Imagine a quantidade de pessoas e de espíritos que Jesus tem à sua disposição para movimentar, para acionar, para incumbir, para orientar. Imagine Jesus com o seu séquito de subordinados, de aprendizes, de seguidores, e a capacidade que esse espírito tem de coordenar, de apontar, de dirigir, de dar ordens, de dar missões, de incumbir esses espíritos de tarefas nobres para a renovação da humanidade. Mas Jesus já o fez isso desde os primórdios. Quantos homens benevolentes, quantos sábios, ele já não vem mandando há séculos e séculos, antecedendo-o na sua própria vinda. Nós acabamos de ver a anunciação do próprio João, o Batista, mas também Jesus já havia mandado outros sábios que compartilhavam das suas ideias, dos seus ideais, da sua proposta evangélica, como, por exemplo, Sócrates e Platão, cujas ideias são analisadas a fundo pelo codificador Allan Kardec, mostrando a sua sintonia com as ideias do próprio Cristo e do Espiritismo, o cristianismo redivivo. Então Jesus já vinha fazendo o envio desses missionários para a Terra. Mas veja que na hora, no momento essencial em que o reino de Deus precisaria ser trazido ao coração dos homens, ele não hesitou. Ele assumiu a tarefa. Ele veio cumprir o dever de líder, de mestre, de exemplo.
Então Jesus se prepara e vem ao nosso mundo de sombras, de dificuldades, de escuridão, para ser Ele, em pessoa, a luz do mundo, a iluminar o caminho dos seres humanos. Ele poderia ter enviado inúmeros filósofos para promover o esclarecimento coletivo, poderia ter enviado médicos e enfermeiros espirituais a fim de realizar a cura das chagas da humanidade, tanto as curas físicas quanto a cura moral. Poderia ter enviado orientadores diversos, esclarecedores diversos, mas não. Ele não fugiu do seu dever. O Mestre veio e o Mestre encarou sozinho os desafios da cruz, a dor da cruz, em nome do dever bem cumprido, da tarefa bem cumprida, de Ele mesmo trazer a boa nova, a boa mensagem, o seu Evangelho, que esclareceria e ainda esclarece, que iluminaria e ainda ilumina os caminhos e os corações no planeta Terra. Veja a importância do dever. E o dever será então analisado pelo próprio codificador Allan Kardec, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, cujo título é Sedes Perfeitos, Allan Kardec vai analisar a importância do dever. Quando Allan Kardec intitula esse capítulo de Sedes Perfeitos, baseados numa fala do próprio Cristo, obviamente, ao fazer a análise dessa fala, o codificador deixa bem claro que as características infinitas da perfeição competem e cabem somente ao grande Deus, ao Criador. Que ele não quer dizer que os homens deveriam ser perfeitos nas suas qualidades, como Deus o é infinito na perfeição das suas próprias qualidades. Porque caso assim fosse, o homem seria Deus, e o homem não é Deus. Então Allan Kardec deixa bem claro que a fala de Jesus vem como um modelo, um exemplo de que a perfeição é o objetivo a ser buscado, mas não no sentido dessa perfeição completa e total como a perfeição divina, mas no sentido da busca pelo progresso incessante, pela melhoria continuada, dia após dia, esforço após esforço, de que é possível melhorar sempre, sempre ir adiante, um passo além, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas e nas nossas angústias. É esse o sentido de sede perfeitos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Allan Kardec tratará também das características ou dos caracteres do homem de bem. O que define um homem de bem? O que define um bom espírita, que é o outro item deste capítulo? E é justamente nesse item que ele vai dizer que o bom espírita é reconhecido pela sua capacidade de lutar contra as suas imperfeições morais, diminuir as suas más inclinações. E não é exatamente aquele que se julga perfeito ou superior, mas é aquele que está travando o bom combate, a boa luta, a luta contra si mesmo, a luta contra o adversário interno do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Este é o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela sua capacidade, seu esforço de combater essas suas más inclinações. E ainda neste capítulo, nós vamos ter uma mensagem psicografada pelo espírito Lázaro em Paris, em 1863, que ele intitula de O Dever. Olha só onde nós chegamos. O dever é uma característica da perfeição. Está inserido no capítulo Sedes Perfeitos. E logo de cara, Lázaro já vai adiantar que ele está se referindo ao dever moral e não ao dever físico, terreno,
profissional. É claro que nós podemos extrapolar e estender essa análise para a importância do dever profissional. Cumprir os nossos deveres profissionais é de fundamental importância para a nossa consciência tranquila, para o bom funcionamento da sociedade, para a harmonia no trabalho. Afinal, o trabalho é uma ferramenta de progresso. E cumprir o dever, chegar ao fim do dia com a consciência tranquila de que você executou todas as suas responsabilidades, todas as suas atribuições no seu trabalho, no seu ofício, é dignificante, é gratificante, faz parte do exercício de paciência, de tolerância, de convivência, de consciência tranquila, de conquistas de tesouros importantes para o espírito. Então, também não deve ser desprezado o dever profissional, o dever social. Afinal, nós não vivemos sozinhos. Nenhum homem é uma ilha e a lei de sociedade existe para nos mostrar que esse dever social e profissional é muito importante para o nosso progresso, para a nossa evolução. Mas Lázaro foca a sua atenção no dever moral. E ele vai dizer que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo, em primeiro lugar, e para com o próximo, em segundo lugar. Então ele já define a palavra dever, o verbo dever, como a obrigação moral da criatura para com ela mesma e para com aqueles que a cercam. Mas o que é moral? Essa resposta os Espíritos nos deram em O Livro dos Espíritos, na pergunta 628, quando Allan Kardec fez justamente esta pergunta. O que devemos entender por moral? E a resposta do Espírito da Verdade, muito sábia, é, na pergunta 629, a regra de bem proceder. A moral é a regra de bem proceder. Portanto, se o dever é a obrigação moral do homem para consigo mesmo em primeiro lugar e para com o semelhante em segundo lugar, significa dizer que o dever é o bem proceder do homem para consigo mesmo e para com os outros. Para consigo mesmo, respeitando os seus limites, não se autoagredindo, muito menos fisicamente, mas eu digo moralmente, não se expondo a situações que possam causar-te sofrimento, dor, humilhações diversas. A regra do bem conduzir-se, o dever moral consigo mesmo, respeitando a sua condição de espírito imortal, que é digno de ter a consciência limpa, através do bem agir, através da prática da caridade, do respeito ao próximo, do cultivo da paciência, para que quando você chegue no fim do dia, você possa dormir com tranquilidade, sabendo que você agiu corretamente consigo mesmo e também com o semelhante, respeitando o limite do semelhante, respeitando a tolerância do semelhante, não o agredindo com os nossos espinhos morais, com os nossos espinhos verbais, enxergando no semelhante alguém que também busca ser um bom espírita, que está no bom combate e que por isso tem os seus próprios limites, as suas limitações, mas também as suas qualidades, alguém digno de esforço, de respeito. Então, este é o significado de dever. E os deveres, eles acontecem nas mais ínfimas particularidades, nas menores situações morais do dia a dia, desde aquele muito obrigado, daquele por favor, com os mais humildes, com os que nos cercam, até os grandes deveres morais, as grandes cruzes familiares que os espíritos carregam anonimamente em batalhas silenciosas dentro do próprio coração. Grandes desafios morais que a própria lei da vida nos impõe, a dor no círculo familiar, a doença do parente muito amado ou aquele outro parente muito difícil
que não compreende, que agride, que ataca. Grandes dificuldades e desafios. Eis o nosso dever de, mesmo nessa situação, sermos fiéis ao Cristo, fiéis ao Evangelho, fiéis à nossa missão moral conosco mesmo e com os outros. As vitórias diante desses deveres morais são vitórias silenciosas. Não há testemunhas. Portanto, diante desses grandes desafios morais em que temos a obrigação de cumprir o nosso dever, não aguardemos aplausos, reconhecimentos. É uma vitória da nossa própria consciência, da própria lei de Deus que habita dentro de nós, como os próprios Espíritos nos trazem na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, dizendo que as leis divinas estão dentro da nossa consciência. Olha, que grande felicidade trazermos as leis divinas, as leis perfeitas do Criador dentro da nossa consciência. E, portanto, isso nos faz concluir que as nossas vitórias morais, o nosso dever bem cumprido, tem uma relação direta e íntima com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade de decidir entre o bem e o mal agir. Mas como Jesus fez no comentário de Emmanuel, quando chegou a hora da implantação do reino de Deus na terra, ele não hesitou, ele veio pessoalmente. Ele não incumbiu outros do dever, assim nós devemos fazer conosco mesmo. Essas grandes batalhas morais, este grande dever que nós temos diante da nossa família, daqueles que amamos, o dever moral, a obrigação da retidão das ações, cabe a nós. É intransferível. Nós não temos como transferir, solicitar que subordinados, aliás, é esse o título da análise de Emmanuel no capítulo 85 do livro Vinhas de Luz, subordinados. Nós não temos como escalar subordinados para passar pela porta estreita por nós. Nós passaremos sozinhos. E muitos de nossos amigos, a partir do momento que percebem que nós estamos nessa batalha do bom combate, eles nos abandonarão, eles não compreenderão e nós realmente teremos que passar sozinhos pela porta estreita, no cumprimento estrito, na fidelidade do nosso dever com o Evangelho e com Jesus. Assim como fez Maria, eis a serva do Senhor, proceda em mim conforme a sua palavra, sem hesitação, entregando-se na confiança e na certeza de que cumpria o seu dever diante de Deus e do Evangelho. A pessoa que cumpre o seu dever, ela ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo mais do que a si mesmo, cumprindo prerrogativas de cristão. Prerrogativas de cristão. Por isso, Allan Kardec faz questão de fazer essa análise aprofundada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, baseado na mensagem de Lázaro, psicografada em Paris em 1863. Mas, diante dessas dificuldades e desses deveres, muitos de nós temos o mau hábito de reclamarmos, de acharmos que a lei divina tem sido injusta conosco, numa ousadia e num orgulho desnecessário, numa rebeldia contra o Criador e suas leis e sua justiça. Orgulho de todos nós que achamos que podemos saber mais do que Deus, compreender os mistérios da vida, do nosso passado, das consequências dos nossos atos, mais do que o próprio Criador. Então nós nos entregamos a lamúrias diversas. Pedimos que os espíritos protetores, os nossos anjos guardiões, possam intervir por nós, alargando a porta, alargando os nossos calçados, aliviando as nossas dores e facilitando o nosso caminho, a nossa caminhada.
No livro Agenda Cristã, no capítulo 13, André Luiz vai dizer que nós não precisamos ficar incomodando tanto assim os nossos espíritos protetores. Porque se nós já temos mais do que 2 semanas de estudo cristão, nós saberemos muito bem como agir. E nós estamos aqui há milênios estudando o cristianismo, estudando a mensagem renovadora de Jesus. E até hoje não sabemos como agir. Ficamos reclamando indefinidamente diante do dever a cumprir, do dever com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos professores, com os nossos familiares. Nós temos o dever moral de bem agir com essas pessoas, de respeitá-las, de honrá-las, de dignificá-las. Mas Emmanuel também vai abordar essa questão das lamúrias e das reclamações diante do dever numa lição muito importante, trazendo até nós um tapa leve com luva de pelica, para nos alertar sobre a importância de pararmos de reclamar diante do dever ou dos deveres morais que a vida nos impõe. E essa lição vem no livro O Consolador, na pergunta 196. Quando perguntam ao benfeitor como encaram os guias espirituais as nossas queixas, como eles se colocam diante das nossas queixas, como eles veem as nossas queixas. Inicialmente, Emmanuel vai dizer que muitas das nossas queixas são legítimas e muito honrosas, e que, quando assim são dignas de todo o carinho, de todo o apoio, de toda a atenção e consideração dos benfeitores espirituais que se mobilizam a fim de nos socorrer e de nos ajudar. Mas, infelizmente, a maior parte das nossas queixas podem ser descritas como lamentações estéreis, improdutivas, que não nos levarão a lugar algum, que são apenas lamúrias, fraquezas, queixas injustificadas, falta de disciplina e de coragem para encarar o desafio do dever moral. Continuará o benfeitor na composição dessa resposta, dizendo que nós temos na nossa mão o remédio salutar, o remédio que nos aliviará das nossas queixas diante dos nossos deveres. E esse remédio é constituído de 2 componentes. O primeiro é o Evangelho de Jesus, que é um marco de conduta moral, é um farol a ser seguido, é um bálsamo que nos aponta o caminho que devemos seguir para cumprir os nossos deveres diante da sociedade e os nossos deveres morais diante daqueles que nos cercam. E o segundo componente é a doutrina espírita, trazida pelos anjos do Senhor como consolador prometido, que nos traz a ideia de imortalidade da alma, de que a vida não cessa com o fim do corpo físico, que nós sobreviveremos, que nós jamais morreremos, que somos eternos e que temos oportunidades múltiplas de recomeço através das leis de vidas sucessivas ou de reencarnação, que são regidas, por sua vez, por uma lei de justiça, uma lei de causa e efeito. Veja aí como o remédio torna-se então mais suave, como a dor é amenizada pela aplicação dessas ideias. Ora, se por agora eu estou tendo dificuldades na resolução dos meus problemas morais, então que eu continue me esforçando, travando o bom combate, porque eu sei que se eu não vencer essa etapa da maneira ideal agora, eu terei outras oportunidades, outras chances, mas é muito importante que a base seja construída agora, que tudo seja iniciado agora, que o esforço seja feito, que o suor derrame dos nossos rostos para fertilizar, para umidificar, para aguar o solo fértil onde a semente das leis morais está plantada
em nossos corações. Então Emmanuel diz que temos lamentações estéreis, mas que temos esses dois remédios salutares para lidar com as nossas lamentações. E ele conclui o seu raciocínio com uma frase exemplar que todos nós deveríamos levar de lição para as nossas vidas. Emmanuel concluirá dizendo o seguinte, que mesmo diante desses dois remédios, conhecendo o Evangelho e conhecendo a doutrina espírita, a repetição dessas queixas, a continuação dessas queixas, traduz tão somente má vontade na aplicação do conhecimento a nós mesmos. Olha só, nós temos o conhecimento, mas nós temos má vontade de aplicá-lo em nosso benefício próprio. Como é que nós podemos ter má vontade para aplicar algo que nos será útil e benéfico? Parece um paradoxo, mas isso é característico de espíritos do nosso nível, da nossa capacidade ou da nossa incapacidade. Por isso é importante o dever. Por isso é importante a retidão de conduta conosco mesmo e com aqueles que nos cercam. É importante essa luta, e essa luta deve ser começada agora. Esse combate, a parar as nossas arestas, em rumo à perfeição. Sede perfeitos, ao progresso contínuo. E dessa forma, nós conseguiremos nos colocar numa postura parecida com a de Maria e parecida com a de Paulo no deserto. Prontos para servirmos o Cristo. Prontos para sermos servidores fiéis de Jesus, prontos para executarmos os nossos deveres. Porque, como assim diz Emmanuel, perante o Supremo Senhor, todos temos serviços intransferíveis. Eu agradeço a atenção de todos e rogo a Jesus que nos dê essa força para continuarmos atravessando essas portas estreitas, sem transferir as nossas responsabilidades para quem quer que seja, cumprindo o nosso dever com dignidade, humildade, em benefício próprio. Que assim seja.